É. Bom, primeiro eu quero dar uma excelente noite a todos vocês, uma boa noite a todos. E dizer, Val e André, que é a primeira vez que eu faço uma homenagem aqui na Câmara Municipal de Vitória também, e não poderia ser mais simbólico e mais importante para mim do que homenagear uma classe tão importante para a sociedade. Acredito que é simbólico e Deus sempre constrói da melhor forma possível, então não foi... vamos dizer assim, não foi uma forma que a gente pensou inicialmente, mas foi a nossa primeira sessão solene. Por um motivo alheio à minha vontade, a gente teve que desfazer a primeira sessão solene, que seria no dia do esportista, que foi dia 18 de fevereiro, e a primeira sessão solene, de fato, está acontecendo hoje. Então, as coisas acontecem da melhor forma possível, não seria diferente no dia do jornalista. E eu quero cumprimentar a mesa e agradecer pela presença de todos os senhores e senhoras, dizer da minha felicidade de poder estar ao lado nesse momento tão importante, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, tenho grandes e queridos amigos jornalistas que eu admiro. Confesso que toda vez que eu recebo uma ligação ou que eu vou falar em algum programa, vou dar alguma entrevista, e graças a Deus eu tenho uma sensação que eu estou falando com alguém muito importante, alguém que faz a diferença na sociedade, alguém que representa de fato a importância da comunicação real, verdadeira e do fato momentâneo que a gente vive. Sem vocês, eu não estaria aqui. Sem vocês, não seria possível fazer política. A política exige comunicação. A política precisa da comunicação. E nós, sozinhos aqui, não conseguimos fazer isso. E eu tinha um discurso todo preparado, mas é difícil falar depois de vocês, é muito complicado. Não fica uma tarefa fácil, mas foram palavras muito importantes ditas aqui. E de coração, sem nenhuma demagogia, Cacá, me emociono em ouvir um depoimento igual o seu, de 40 anos no jornalismo. Isso é muito bonito. Mostra a persistência e a resistência que foi falada aqui. Parabéns. E eu utilizo o Cacá, se me permite chamá-lo de Cacá, porque eu sei que todo mundo não tem como não chamar, para fazer a referência a todos vocês, com tempo e persistência no jornalismo. Não é fácil estar na pele de vocês, eu tenho certeza disso. Uma palavra mal colocada, um texto mal redigido, pode destruir uma sociedade, pode atrapalhar o momento de muitas pessoas. Por isso eu sei que na hora que vocês vão escrever, na hora que vocês vão redigir um texto, na hora que vocês vão para a tela da TV, não é tarefa fácil. Poucos sabem a quantidade de horas que vocês passam na redação. Poucos sabem a quantidade de tempo que vocês passam para fazer um documentário. Esse momento de estar na frente da TV, de aparecer ali na tela, ou de escrever um texto, e da gente, enquanto quem recebe a informação, é o 1% do trabalho de vocês. Eu sei o quanto é difícil. E essa tarefa faz a diferença nesse momento. Esse momento que eu sempre falo aqui no plenário, um momento complicadíssimo para a sociedade. Não é só para a política, até porque a política afeta a sociedade como um todo. A política é a maior ferramenta de transformação social. E esse momento de polarização tem que se ter cuidado, tem que ser justo e tem que trazer a verdade. E a verdade não é simples, a verdade exige coragem e vocês são corajosos. Combater a fake news, trazer a democracia, não são tarefas fáceis. Eu acompanho diariamente o serviço de vocês. Eu começo o meu dia lendo jornal e eu termino o meu dia lendo jornal. Essa é a minha rotina, porque eu sei da importância de vocês e dou muita credibilidade. Essa sessão solene não é apenas um momento de homenagem, é um momento de reafirmar o nosso compromisso enquanto atores políticos em dar total liberdade e tranquilidade para vocês fazerem o trabalho de vocês. Contem com o meu total e restrito apoio. Independente da forma, se é no jornal, na TV, se é na redação, se é em um documentário, independente da forma, vocês trazem a comunicação de fato e real. Hoje em dia é muito difícil a gente conseguir ver o que é fato e o que não é. Todo mundo quer comunicar, todo mundo quer ser um mensageiro,
Todo mundo se acha no direito de transmitir informação. Mas para isso vocês estudaram muito, se prepararam muito. Eu estava falando agora há pouco. Não adianta querer ser jornalista. É preciso se dedicar, estudar, se preparar, passar horas e horas na redação, para que a sociedade receba essa informação. E eu falo com muita felicidade, como meu primeiro discurso enquanto vereador, e na minha primeira sessão solene. Não poderia ser um momento diferente e melhor. Porque vocês são o alicerce da democracia. Sem vocês não tem democracia. A informação faz parte da sociedade. E o cidadão que está no ônibus, pegando 3 horas para ir para o seu trabalho e mais 3 horas para voltar, não tem tempo para chegar em casa, às vezes, e se informar, mas ali no radinho dele, ali no celular dele, enfim, em qualquer tipo de canal de comunicação ele se informa. E vocês fazem isso. A gente, quando está no dia a dia, eu tenho certeza, porque eu também passo por isso, não percebo a importância que às vezes a gente tem aqui, e às vezes vocês não percebem a importância que vocês têm, porque vivem na rotina. Mas parem para pensar. Vocês constroem a sociedade. A informação de vocês é a verdade. A informação de vocês faz com que os políticos construam políticas públicas. Eu me baseio várias vezes em notícias para protocolar um projeto de lei, para fazer um discurso aqui, para tentar mudar a sociedade, tenho certeza que conseguirei. É através de vocês. São uma das maiores, se não a maior fonte de informação da sociedade. Não há forma diferente de se fazer política, se não for pela comunicação do jornalista. Porque vocês transmitem o anseio da sociedade. Eu não consigo conversar todo dia com 330 mil moradores da cidade de Vitória, mas às vezes vocês conseguem me passar a sensação de 330 mil moradores de Vitória. Perceberam a importância do trabalho de vocês? Eu não estou sendo demagogo aqui, é verdade. E é muito feliz e muito gratificante, não para o Ailton da Adalto Vereador, é para a Câmara Municipal de Vitória, ter tantos profissionais da comunicação brilhantes, iguais aos senhores e senhoras. Vocês são muito bons. Eu adoro ler matéria de vocês, eu adoro assistir. Comentei com um amigo aqui que eu começo meu dia lendo. Minha primeira mensagem do WhatsApp é ali, recebendo as informações para me preparar para chegar no meu trabalho. Afinal, estamos segunda, terça e quarta aqui, de 9h30, no mínimo de 9h30 às 12h30, tirando os dias que tem comissão. E ali, no dia a dia, na rotina do nosso trabalho, que a gente se informa. E eu tenho certeza, o trabalho que vocês têm para trazer a melhor informação, a mais apurada e a mais real, é hercúleo, eu reconheço. E é dessa forma que eu quero agradecer, de coração. Fazendo uma menção especial a um querido amigo que nasceu praticamente comigo, Juninho, João Brito, que eu chamo de Juninho, jogou bola a vida toda comigo, que passou por vários momentos. E eu sei o quanto você foi guerreiro, meu amigo, para chegar onde você está. Quando eu te vejo no jornal, eu choro de coração. Eu dou muita credibilidade ao trabalho de todos vocês, porque não é fácil. Mas se fosse fácil, não seria uma tarefa para vocês. Exige coragem. E a coragem está no olho de cada um aqui que eu estou vendo, que leva de coração o propósito de ser jornalista. Não adianta só querer, tem que ter propósito. Eu sempre falo isso, não adianta querer ser político e não ter propósito. Não adianta querer estar onde vocês estão e não ter propósito, porque o propósito leva a estudar, a se preparar e a se dedicar. Principalmente nos momentos mais difíceis. Quando é fácil, todo mundo quer. Agora, nos momentos mais tensos da sociedade, como a gente vive hoje, ser corajoso em escrever, em transmitir, exige um desempenho e um propósito muito grande. Por isso, eu quero agradecer, eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme por vocês e, principalmente, eu tenho um respeito e uma admiração por cada um que presta serviço aqui de jornalismo na nossa cidade, no nosso estado. O nosso estado tem o potencial para ser o maior do Brasil. A nossa cidade tem o potencial para ser a maior capital do Brasil. E a gente não faz isso sozinho, dependemos de vocês. Conto com vocês e podem ter certeza, contem com o meu mandato e com a Câmara Municipal para dar toda a segurança para que vocês possam continuar fazendo esse trabalho brilhante de vocês. E eu encerro aqui, não posso deixar de colocar uma frase de alguém que eu admiro muito, que eu preparei para falar para vocês, porque eu não teria a capacidade de escrever uma frase tão brilhante. A imprensa livre não é apenas um direito, é o farol que guia a verdade
em meio à tempestade da desinformação. Que nunca falte aos jornalistas a coragem para manter acesa essa luz. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, sigam firmes, perseverantes e contem com o meu irrestrito apoio. Muito obrigado e vamos às homenagens.